Olá, seja bem-vindo à revolução dos pontos fortes. Em um mundo tão abundante, com tantas opções e coisas literalmente gritando pela sua atenção, você escolheu aceitar esse chamado. Parabéns e obrigado por você estar aqui. Meu nome é Pedro Fantini, eu sou Master Coach e diretor da Conecta, Treinamento e Desenvolvimento Humano, uma empresa especializada em palestras, treinamentos e coaching. Você pode nos conhecer melhor em www.nucleoconecta.com.br. Então um aviso para você. Escute com muita atenção o que eu vou dizer agora. Algo não é verdade apenas porque alguém que você admira e respeita diz que é. As verdades de uma pessoa são apenas o que ela é capaz de enxergar no mundo que ela construiu. Ouça com atenção, reflita e descubra fatos que confirmem que as informações que você está recebendo, não importa quem as diga, sejam realmente verdadeiras e, sobretudo, que elas sejam aplicadas no seu mundo, na sua realidade. O meu compromisso com você é que as informações que eu vou compartilhar aqui nessa palestra são baseadas nas minhas experiências, estudos e no que eu tenho aprendido com outros profissionais das áreas de desenvolvimento humano e clientes em processos de coaching. Elas realmente funcionam para mim, funcionam para os meus clientes e também para milhares de outras pessoas espalhadas pelo mundo. E eu espero que você descubra se elas funcionam para você também. Eu vou adorar receber o seu feedback depois. Essa é uma palestra no modelo TED. Isso significa duas coisas. Primeiro, que ela é de curta duração, aproximadamente 20 minutos, talvez um pouco mais. E segundo, que ela tem o propósito de lhe oferecer conteúdo objetivo e útil. Ao final dessa palestra, os presentes nesse seminário receberão um link para ter acesso à sua avaliação de pontos fortes. Você também pode escrever as suas perguntas e após a palestra eu vou permanecer na sala para conversar com os interessados e responder suas perguntas sobre o tema. E se você chegou depois e está assistindo essa gravação na sala do Facebook, você pode deixar seu comentário e dúvida logo abaixo, que eu também vou responder assim que puder. E ainda, se esse vídeo estiver sendo visto por você em outro local, provavelmente o link da descrição da sala onde você pode deixar seus comentários também vai estar aqui em algum lugar. E com relação ao teste, essa palestra e as suas ferramentas são partes integrantes do programa Revolução dos Pontos Fortes. Você pode saber mais em www.revoluçãopontosfortes.com.br. E para começar, eu tenho uma primeira pergunta para você. Como fazer escolhas em um mundo abundante? E o motivo de muitas pessoas se sentirem sobrecarregadas e até mesmo paralisadas diante de tantas possibilidades de escolha profissional é que elas não têm um plano, não têm uma missão e ainda não descobriram o seu propósito. Muitas pessoas simplesmente não sabem aonde chegar e se conhecem muito pouco. Elas não conhecem seus pontos fortes. Em um mundo com tantas escolhas, esses itens se tornam fundamentais para uma tomada de decisão mais equilibrada e segura e também que te leve mais rápido ao sucesso. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas a menor distância entre dois pontos continua a ser uma reta. E para traçar sua reta de sucesso, você precisa saber aonde você pretende chegar. Nessa palestra eu vou falar sobre alguns elementos essenciais para o seu sucesso profissional e pessoal. E talvez isso ajude-o a entender por que você ainda não tem uma missão, um plano ou até mesmo um propósito. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero contar a você como o meu interesse por esse assunto começou. Você é bom de matemática? Durante a minha infância eu gostava de estudar, mas isso não muda o fato de que a matemática sempre foi um grande desafio para mim. Ao contrário da minha irmã mais nova que passeava nos números, eu tinha que me esforçar muito para tirar boas notas. Nessa época, eu me lembro de lamentar minha sorte. Mas, se um dia você puder ver meu teste de força, o mesmo que você vai fazer no final dessa palestra, você vai ver que entre os meus pontos fortes está a perseverança. E segundo a definição do próprio teste, perseverança inclui persistência e diligência. É definida como a continuação de uma ação voluntária em direção ao objetivo, apesar dos obstáculos, dificuldades ou desencorajamento. Então, após dedicar várias horas, meses, anos de estudo, eu parecia ter dominado a arte dos cálculos. E tudo ia bem até que cheguei na Faculdade de Ciências da Computação. E lá foi a primeira vez que eu percebi realmente que algo estava errado com o meu talento. Você já assistiu ao filme Matrix? Se você assistir esse filme, você vai ver que tem uma parte do filme que um operador lê os códigos da Matrix como se estivesse assistindo a um filme ou vendo algo muito interessante. Mas o que provavelmente você está vendo na tela agora era o que eu via quando eu lia os livros, assistia às aulas e ouvia o que os meus professores diziam. E meus colegas, os melhores alunos, ao contrário de mim, pareciam estar vendo a Dama de Vermelho nos códigos da Matrix. Quem assistiu o filme vai entender.
Eu estava em apuros e praticamente eu entrei em pânico ao perceber que não conseguiria acompanhar os meus colegas e que provavelmente eu estava condenado a uma carreira medíocre ou a ter que estudar outro curso ou mudar de curso. Bom, o fato é que eu saí mesmo da faculdade, mas antes eu abri um segmento de sistemas de gestão em minha empresa e eu contratei alguns dos gênios dos meus colegas para gerenciar a parte de software, a parte de programação, coisas que eu realmente não fazia bem. A empresa teve bons resultados e eu percebi que as minhas habilidades de liderança, coisas que eu nem sabia que tinha, e pontos fortes que eu nem imaginava que eram pontos fortes, como criatividade, gosto por aprender, curiosidade, bom humor, resiliência e outras coisas que eu nem tinha consciência do que realmente eram, influenciavam as pessoas e contribuíam muito para os resultados do negócio. Nessa época eu não tinha consciência do que eram pontos fortes e apesar de conseguir bons resultados, eu enfrentei grandes dificuldades. Muito tempo depois, com estudos nas áreas de PNL e coach, eu consegui entender melhor e utilizar essas forças nos meus negócios para ajudar os meus clientes. E essa foi a minha história de como eu passei a me interessar por estudar comportamento humano e especificamente pontos fortes. Mas como você pode ganhar tempo e acelerar sua carreira a partir disso que eu acabei de dizer? Apesar de ter encontrado outros talentos para fazer o trabalho, as partes onde eu realmente tinha pouquíssimo talento, para dizer a verdade, às vezes até nenhum, eu ainda tinha que investir muitas horas para poder conversar a mesma linguagem dos meus programadores e dos meus clientes. Então, se eu tivesse que começar novamente, eu não ia começar por aí. E você pode usar essa minha experiência e o que eu vou te mostrar agora para fazer escolhas melhores e mais conscientes. Atualmente eu trabalho com coach, dou palestras e ministro treinamentos de liderança, áreas onde eu me sinto muito bem. Trabalho várias horas sem cansar e fico ansioso pela oportunidade de começar um novo dia de trabalho. Você já trabalhou em algo tão empolgante ou já fez algo tão empolgante que você não via a hora para começar de novo? Fazer isso, participar disso aqui que eu estou fazendo com você hoje, para mim é um passeio. E isso faz com que eu me torne naturalmente cada vez melhor. Então, como que você pode evitar o desperdício de tempo, energia e a frustração de estar numa atividade ou uma carreira onde você simplesmente não consegue se destacar? Seja estratégico. Você precisa se tornar capaz de reconhecer 3 forças. No ambiente, nem sempre você poderá jogar com todas as peças, e quanto mais os recursos forem escassos, mais você vai ter que lidar com essas 3 forças, com esses 3 pontos. O primeiro deles são seus pontos fortes. Essa é a sua área principal de atenção. Existem várias definições sobre pontos fortes e eu vou mostrar para você uma fórmula matemática que traduz bem o que é um ponto forte. Um ponto forte é igual a talento mais conhecimento mais técnica. E colocando dessa forma, parece bem simples. Afinal de contas, conhecimento basta que você se dedique mais e estude mais. A técnica é uma questão de saber como e praticar, colocar em prática. Mas e o talento? Eu explico melhor sobre o talento no treinamento A Revolução dos Pontos Fortes, mas o que você precisa saber agora é que os estudos sobre o tema não são conclusivos sobre a origem do talento, mas muitos concordam que eles são formados basicamente até uma certa idade. Eles arriscam até os 15 anos de idade. Depois disso, fica muito mais difícil desenvolvê-lo. A boa notícia é que se você já tem mais de 15 anos de idade, você já tem o seu conjunto de talentos. Talvez você ainda não tenha voltado a atenção para eles e ainda não esteja o desenvolvendo suficientemente para alavancar a sua carreira ainda mais. Acredite, se você não tem consciência do seu talento, você está desperdiçando energia. A segunda coisa que você precisa saber, o segundo ponto, são os seus pontos fracos. Eu não vou me concentrar em uma explicação detalhada sobre pontos fracos. Eles não são o nosso objetivo aqui. Mas você precisa saber 2 coisas a respeito deles. Primeiro, você tem mais pontos fracos do que fortes. E o motivo óbvio para isso é que simplesmente não existe tempo útil para que você desenvolva mais pontos fortes. Pontos fortes também exigem muito da sua energia. A segunda coisa que você precisa saber também é que, apesar de muitos estudiosos serem contrários, é possível sim desenvolver pontos fracos. Mas a pergunta que cabe aqui é o seguinte: vale a pena gastar tempo e energia desenvolvendo áreas onde você pode no máximo melhorar e talvez nunca se tornar excelente? E mesmo que você tenha a possibilidade de se tornar excelente, o tempo gasto para isso, será que realmente vale a pena? Resumindo, um ponto fraco não merece necessariamente a sua atenção. Você apenas precisa reconhecê-lo para poder evitá-lo.
Mas o terceiro ponto, o ponto limitante, os seus pontos limitantes, e todos nós temos alguns, esse sim requer a sua atenção e até mesmo o seu esforço. Um ponto limitante é um ponto fraco que se tornou relevante a ponto de impedir que você avance na sua carreira. Vou te dar um exemplo disso. Um líder pode ser reconhecido como assertivo, não ser de muita conversa e de relacionamento, ele pode ser considerado até fraco de relacionamento, mas ele compensa com a sua competência, com a sua confiabilidade. E esse líder, então, pode continuar avançando num determinado ambiente. Mas em um outro ambiente, esse comportamento de ser assertivo e não conversar muito com as pessoas pode significar que as pessoas se afastem do líder e não estejam dispostas a colaborar com ele. Isso agora passa a ser uma limitação e deve ser corrigida. Esse ponto agora, que era um ponto fraco de não se comunicar muito com as pessoas, de não se relacionar muito, agora vai limitar a carreira desse líder. Então você deve se tornar consciente dos seus pontos fortes, reconhecer os seus pontos fracos e trabalhar para melhorar os seus pontos limitantes, para que eles entrem ali nas áreas de pontos fracos, algo que você não é bom, mas que não prejudica a sua carreira profissional. E agora que eu já falei para você sobre pontos fortes, fracos e limitantes, eu quero apresentar para você os seus 3 pilares de força. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Se esforce para se conhecer melhor. Segundo Sun Tzu, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Você é a sua maior fonte de autoconhecimento. Observe a si mesmo, tome consciência das coisas que o tornam mais feliz e, portanto, mais forte. E também entenda as coisas que o fazem se sentir mais triste ou se sentir fraco e infeliz. Por exemplo, atividades e tarefas com as quais você não tem nenhuma intimidade, gasta muita energia e tempo. Você pode buscar esse conhecimento em livros, treinamentos, e na minha opinião, o método mais rápido e eficaz para isso é contratar um processo de coaching. Você pode fazer isso de forma presencial ou online. Hoje em dia as fronteiras se expandiram bastante e você pode ter acesso a um coach aí na sua casa, diretamente do seu computador. Mas o mais importante sobre isso é que você tome a decisão de fazer um investimento em você mesmo. E faça isso logo. Isso vai fazer você ganhar tempo, dinheiro, tornar sua vida mais feliz, mais leve, com menos estresse. Essa noite você vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação muito poderosa que vai te dar uma boa ideia das suas forças. Essa é a minha contribuição para você. Espero que esse seja um pequeno passo para que você possa se conhecer melhor. O segundo pilar é planejamento. Tenha um plano, descubra onde você quer estar. Apesar de básico, esse conselho é algo que as pessoas negligenciam. Elas não consideram verdadeiramente na maioria das vezes. E eu gosto muito de uma citação que diz que direção é mais importante do que velocidade. Quando você decidir realmente onde você quer chegar, para onde você quer ir, algo mágico vai acontecer. A quantidade de opções e escolhas vai diminuir drasticamente e a sua vida vai se tornar muito mais simples, produtiva e provavelmente muito mais feliz. E o terceiro pilar, desenvolva suas forças. Depois que você já se autoconhece, tem um plano, você agora deve aprimorar suas forças. Inclusive, você deve ter um plano para aprimorar suas forças. Os especialistas em comportamento humano mais radicais, eles afirmam de forma taxativa que desenvolvimento verdadeiro somente acontece nas áreas de força. Então, você deve criar um plano de desenvolvimento para os seus talentos e torná-los pontos fortes verdadeiros, capazes de impulsionar a sua carreira, a sua vida e melhorar a vida das pessoas à sua volta, inclusive. Novamente, o profissional mais indicado para ajudar você nisso é um coach. Eu sei que você é capaz e merece ter uma vida vibrante, com sentido e propósito. Tudo que você realmente precisa fazer agora, não importa o quanto você já caminhou, é decidir. Decidir que a sua vida vai valer a pena, que você vai realizar seus sonhos e que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Acredite, a sua vida já faz diferença para muita gente, não importa quanto sucesso você já tem, mas eu sei que você ainda não atingiu o seu potencial máximo e que você pode ter muito mais controle sobre a sua vida, sobre a sua carreira e sobre o sucesso que você deseja ter. Você realmente pode fazer mais se decidir aprimorar os seus pontos fortes.
Muito obrigado por ouvir essas ideias e assistir essa palestra até o final. Foi uma honra estar com você. Vejo você na Revolução dos Pontos Fortes.